Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós temos hoje conosco o pastor Mendes, que estará um bom tempo conosco aqui, nos ajudando, e ele vai dar uma boa palavra, tem um tempo disponível para poder pregar, e finalmente a gente faz um arremate aqui, não é? Mas é bom ter o pastor Mendes e família que está conosco para adorar a Deus. E o povo lá fora está esperando, né? Que nem os cantores chegaram para cantar a primeira parte, então agora já vamos direto à mensagem. Deus abençoe. Pastor Mendes. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou ler uma escritura que fica em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Na mensagem a respeito, no parágrafo 47, irmão Brana diz: a conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito, até que você tenha temor. Você tem que temer, você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbio: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aí, continuando aqui na mensagem, no parágrafo 48, eu gostaria de intitular esta pequena palavra em reverência à palavra do dia. Reverência à palavra do dia. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo. Quer dizer, temor não é você ter medo. Temor é você ter respeito. É você ter reverência. Isso que quer dizer temor. Porque tem pessoas que têm temor por medo, por legalismo. E as pessoas passam a ter aquele temor. Mas esse temor que o irmão Brana está dizendo aqui é um temor reverencial a Deus, a mensagem. Aí ele diz assim: não é ter medo dele, porém isto quer dizer que você está dando respeito e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio de você fazer algo errado que você não deseja fazer. Então nós cometemos falha, cometemos erro, mas nós não desejamos fazer. Então, temer é isso. É você ter reverência por Deus. É você ter reverência pela mensagem. É você ter reverência pelo mensageiro. É você ter reverência pelo irmão, pela irmã, pelo pastor local. É isso que é temer a Deus, é ter reverência. Aí, continuando no 49. Eu temo minha mãe. Quer dizer, eu reverencio, eu respeito minha mãe, né? A palavra de Deus diz que você tem que honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. É por isso que esses meninos hoje não passam de 15 anos. 15 anos eles estão morrendo. É porque eles não têm respeito a pai, não têm respeito a mãe, né? Aí diz: eu temo minha esposa, eu temo minha igreja, eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas da cidade, ao menos que eu fizesse algo errado, que lhe fizesse pensar que eu não fosse um cristão. Então é isso que é temor, isso que é reverência. Nós temos que ter reverência por esta mensagem. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, é uma mensagem, irmão, se tem um dia que essa mensagem, ela tem que ser vivida, é hoje. Respeito, reverência. Amém? Porque o que nós temos é coisa sobrenatural, é coisa eterna. Então nós temos que ter respeito por essa mensagem. Por isso que o irmão Brana diz: não tem que ser Moisés, não tem que ser Sansão,
Aí a gente continua, não tente ser Brana, não tente ser João, seja você mesmo, seja um cristão, seja um irmão, amém? É isso aí que tem que ser. Aí vamos ver, parágrafo 50. Está vendo você? Tem antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. Deus exige isto, é uma exigência de Deus. Ele exige que a gente tenha temor, Ele exige que a gente tenha respeito, Ele exige que a gente tenha reverência, Ele exige que a gente tenha consideração. Amém? Deus os faz e Ele exige isto. E o temor traz isto. E nós sabemos que o temor traz respeito. Respeito traz reverência. Continuando, 53. Isso é porque Deus é Deus. E Ele merece respeito. Merece ou não merece? Correto? Nós temos que respeitá-lo. É demonstrar temor com Ele. Aquilo traz respeito. Deus tem exigido aquilo para os seus servos. Seus servos, como nós sabemos que eles são seus servos, porque Ele vindica esses servos por sua palavra. Então, cada servo de Deus vindica pela palavra. Moisés foi vindicado pela palavra. Jesus foi vindicado pela palavra. O apóstolo São Paulo foi vindicado pela palavra. Brana, tanto no ministério dele de restauração, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, foi vindicado pela palavra. E você pode ver que as pessoas que não respeitaram o ministério do irmão Brana, nem o irmão Brana, você sabe o que aconteceu. Aquele mecânico que desrespeitou o que ele estava pregando. Ele disse que quando ele viesse naquela oficina, era para deixar o evangelho lá fora. E ele disse, se não quer também o evangelho, eu não entro mais aqui. E o próprio genro dele, conta o irmão Brana, que passou com uma caminhoneta de 2 toneladas em cima das pernas dele. Por quê? Porque Deus exige este respeito. Deus quer que tenhamos este respeito. Aí ele diz, por que ele vindica esse servo? Pela palavra. Ele toma esse servo e os faz servos de Deus. E prova que eles são servos, fazendo sua palavra operar através dele. E hoje, a palavra não está operando através de João? A palavra está operando, é a mesma palavra que operou através de Brana. A revelação dos selos, a revelação dos trovões, hoje é o mesmo canal. Amém? Está fluindo. Então, nós devemos respeitar este servo de Deus, porque a palavra está fluindo através deste servo. Então, à medida que você respeita aquele servo, você respeita a Deus. Não tem como você querer respeitar a Deus sem respeitar o seu servo. Não tem como você respeitar a Deus sem respeitar seu profeta. Não tem como você respeitar a Deus sem respeitar seu irmão, sua irmã. Aí diz, portanto, quando eu respeito você e você me respeita, e nós respeitamos uns aos outros, então estamos respeitando a Deus. As pessoas querem respeitar a Deus sem respeitar uns aos outros. As pessoas querem respeitar a Deus sem respeitar o pastor local. O pastor local quer respeitar a Deus sem respeitar a igreja local. Então é um respeitando o outro, para Deus poder aceitar o nosso respeito. Amém? Aí você pode ver Moisés tirando o povo do Egito, da terra do Egito, passando no Mar Vermelho, sua primeira etapa, passando ao deserto, do deserto a Canaã. Mas aquele povo que saiu do Egito, eles não entraram. 2 milhões para entrar 2. Eles não entraram. Por quê? Porque eles desrespeitaram. Eles ridicularizaram Moisés. Eles diziam, por um acaso não tem sepultura lá no Egito para te trazer aqui, para a gente morrer aqui nesse deserto? Isso é o de respeito ao mensageiro. Eles não sabiam que, eles pensavam que eles estavam simplesmente falando a Moisés. Não, eles estavam falando a Deus. Porque em Êxodo 4, verso 16, Deus disse a Moisés, tu serás por Deus e Arão será por tua boca. Tu serás Deus para Arão. Então eles estavam desrespeitando a quem? Eles estavam desrespeitando
o próprio Deus manifestado em carne humana. E por isso eles pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. Deus teve que levantar uma outra geração. Deus teve que matar todos aqueles, porque eles desrespeitaram o mensageiro. Aí continuando, a gente pode lembrar aqui também, falar um pouco de Arão e Miriam. Um desrespeito do próprio sacerdote, da própria irmã de Moisés. Olha, irmão, eles nem falaram mal de Moisés. Eles falaram mal da esposa de Moisés. Eles ridicularizaram ela. Eles desrespeitaram ela. Eles não sabiam que eles, comentando sobre o casamento de Moisés, eles estavam comentando de Moisés, eles estavam comentando de Deus. Porque a esposa de Moisés, a família de Moisés, estava escondido nele. Então, falar da família é falar de Deus. Falar de Moisés, aliás, falar da família é falar de Moisés. Falar de Moisés é falar da família. Eles não tiveram respeito. Aí no parágrafo 72, o irmão Branda diz assim: um dia ali nós encontramos que mesmo Miriam, uma profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, ridicularizaram a esposa de Moisés. Por quê? Ela era etíope. E pensaram, não havia tantas mulheres o suficiente em nosso próprio grupo para casar? Em vez de ir ali casar com aquela mulher? Aquilo não foi a escolha de Moisés. Aquilo foi a escolha de Deus. A família do irmão Brana não foi a escolha de Brana, foi a escolha de Deus. A família do pastor Osmar não é escolha do pastor Osmar, é escolha de Deus. Então, temos que ter respeito. Amém? Aí diz aqui, aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. E quando eles ridicularizaram disto, aquilo irritou Deus de uma tal maneira, até que ele feriu Miriam, a profetisa totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. Quem me diz disso? Oh, irmão, nós deveríamos mais ter respeito. Você sabe qual é o problema nosso, ministro? É que a gente tem um coração bom e abre a porta para os irmãos e conta coisas de confiança. E os irmãos devem olhar a gente como humano, eles querem olhar como uma coisa sobrenatural, que não tem pecado, que não tem falha, que não tem erro, que não tem dificuldade no lar, na família. Aí sai escandalizado. Entra na casa dos irmãos e vai investigar, falar da vida do filho, da filha, da irmã. Não faça isso. Isso vem sobre você. Você tem que respeitar. Eu sempre ensinei minha igreja, sempre ensinei meu lar. A você ver a falha da irmã, do filho, ficar quieto, encobrir aquela falha. Isso é respeito. Isso é respeito. Aí diz a irmã de Moisés. Quem me diz disso? Ela, uma profetisa, porém o que estava ela fazendo? Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus. Olha, presta atenção, que ela não estava nem falando de Moisés, era da esposa, estava comentando da esposa, estava comentando dos familiares, e isso foi uma irreverência diante de Deus. Aí diz, de Deus, o mensageiro, isso foi uma irreverência ao mensageiro de Deus, ao mensageiro do concerto daquele dia. Ela foi irreverente, e também Arão, o sumo sacerdote, a própria boca de Moisés exatamente estava com ela. Foi obrigado Arão falar com Moisés, e Moisés falar com Deus, para Deus sarar Miriam. Mas o irmão Brana diz que ela não durou muito tempo. Então Deus exige respeito com a mensagem, com o seu mensageiro. Deus exige respeito. Nós temos que ter temor, nós temos que ter reverência, nós temos que ter consideração de onde Deus tem nos tirado, onde nós estávamos em confusão. E hoje nós temos luz, hoje nós temos revelação graças ao homem que Deus levantou. Então temos que ter respeito pelos seus familiares, por sua esposa, pelos seus parentes, pela sua igreja. Temos que ter esse respeito. Deus exige respeito, não somente pela mensagem. Mas eu tenho respeito pela mensagem. E o mensageiro?
Ah, eu tenho respeito. E o pastor? Nós temos que ter respeito, Deus exige. Só que as pessoas não têm tido respeito com a mensagem da hora. Eles não têm tido respeito com o Cordeiro fora do trono. Eles não têm tido respeito com o novo nome. Eles não têm tido respeito com a mensagem de uma só pessoa. Você acha que eles vão passar impune o povo de primeira e segunda etapa, que era para aceitar isso, e tem desrespeitado Deus? Vai acontecer o mesmo que aconteceu no dia de Noé, julgamento, juízo divino. Depois que eles rejeitaram, escarneceram de Noé, Noé entrou na arca, o que restou? Depois que Deus ofereceu uma via de escape, eles rejeitaram. Hoje a via de escape é esta mensagem, Apocalipse 10, do 8 a 11, e nós temos que ter temor, nós temos que ter reverência, nós temos que ter respeito a esta mensagem. Isso agrada a Deus, Deus exige isso, Deus exige isso de nós. Oh, irmão, agora se a gente for ver uma coisa bem aqui, a gente fala um pouco de Samuel. Samuel, e sucedeu que Samuel, tendo Samuel envelhecido, sempre é assim, né? A gente não pode estar envelhecendo, porque o pessoal já pensa que a gente vai morrer, né? Ah, ele vai morrer, né? Samuel envelheceu, mas Deus não parou de tratar com Samuel. Mesmo que os filhos de Samuel, tendo tomado um caminho diferente, um caminho corrupto, mas Deus tratava com Samuel. Quem escolheu os filhos dele foi Samuel, não foi Deus. Deus tinha escolhido Samuel. E veio os anciões diante de Samuel e disseram que os filhos dele não andavam no caminho que Samuel andava. Oh, irmão, aquilo aborreceu Deus. Eles estavam rejeitando Deus porque Deus estava naquele ministério. Deus não tinha parado de tratar com aquele mensageiro. Não importava como a família de Samuel era. Não importava. O que importava é que Deus estava tratando com Você sabe por que Deus sempre põe a família assim desajeitada do pastor, do mensageiro? É para as pessoas tropeçarem mesmo. É para as pessoas desrespeitarem. É para as pessoas não reverenciarem. E depois elas pagam um preço. É bom quando a pessoa volta atrás, é bom quando a pessoa ela se arrepende, é bom quando a pessoa ela reconhece, é bom quando ela renuncia o seu próprio ego e aceita o temor de Deus, ter reverência pelaquela mensagem. O problema é que as pessoas elas se apegam muito, elas querem se apegar muito, e você tem que saber que um pastor, ele não é um arcanjo, ele é humano, diz o profeta. Ele é humano. Mombrana chega dizendo na mensagem, respeite parágrafo 165. Se você não consegue respeitar o homem, respeite o ofício que aquele homem tem. E saiba que o seu pastor, e saiba que o seu profeta, e saiba que o seu mensageiro, ele é humano. E quando se trata de humano, nós temos falha, nós somos humanos. Se você entrar na minha casa e for me ver como um santo, como um anjo, você vai se assustar, que eu sou humano, eu sou igual a você. Eu choro. A gente tem dor de cabeça, a gente tem problema com filho, tem problema com família, porque a gente é humano. Mas ele diz, respeite o seu pastor, respeite o seu profeta, respeite o seu mensageiro. Não importa o que ele tenha feito, as falhas que ele tem, fique ao lado dele. Amém? Fique ao lado dele, porque ele está com a palavra e Deus está tratando com ele. Deus não está tratando comigo, Deus não está tratando com você, Deus está tratando com ele. Deus não está tratando com a família dele, Deus está tratando com ele. Então devemos ter reverência, devemos ter respeito. Você sabia que nem todo mundo pode andar do lado de um ministro, de um pastor? Você sabia? Não pode. Porque às vezes o que você ouve, você vai levar aquilo para as outras pessoas, você vai morrer. Você vai fazer aquelas outras pessoas naufragar na fé. Você tem que aprender a ser um levita. Você entendeu? Ouvir, fez que não ouviu. Não tem que estar comentando nada não. Deus não se agrada, Deus exige respeito. E essas pessoas, elas acham que elas vão ficar assim, de primeira e segunda etapa. Eles vão provar o julgamento de Deus, porque eles têm desrespeitado não só o mensageiro que Deus enviou,
mas também a mensagem que Deus tem colocado na mão dele para ele entregar. Eles têm se levantado contra o nome, de respeitar o novo nome, de respeitar a visão da tenda, de respeitar a mensagem de uma só pessoa. Você acha que isso vai ficar assim? Isso não vai ficar assim, porque Deus exige respeito. Deus exige respeito. E nós temos que continuar até o final. Amém? Com reverência, com temor, com humildade. Não adianta a gente querer ser grande. Nós não estamos aqui porque a gente quer ser grande. A gente não está aqui porque quer aparecer. A gente está aqui porque a gente crê. Nós achamos libertação, encontramos libertação. Encontramos revelação, aquilo que não tínhamos. Estavam presos. Um sistema denominacional dentro da mensagem. Deus envia um homem para nos libertar. E quando chega aqui, queremos de respeitar. Não podemos, irmãos. Amém? Deus exige respeito com sua mensagem, com seu mensageiro. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?